Olá, meu caro amigo, mais um dia de estudo bíblico, que seja bem-vindo. Temos agradecido pela sua companhia, porque Ele é que faz com que nós desenvolvamos mais os nossos estudos. A nossa oração é que Deus alcance os nossos corações por intermédio do Espírito Santo, que é fruto do relacionamento que nós vamos ter com Ele. Não é mérito humano, é simplesmente quando há conexão com a fonte, e a fonte é o nosso Deus. Queremos pedir que partilhe o conteúdo mais uma vez, dê aí o seu like, visite a nossa página no Facebook Conectado à Fonte e o nosso canal no YouTube Conectado à Fonte. Se porventura quiser entrar em contato conosco, está passando aí nosso rodapé, o nosso WhatsApp, para mais informações, para mais ajuda naquilo que for necessário no âmbito espiritual. No estudo passado, nós deixamos uma pergunta: a razão por que é importante nós cuidarmos da nossa mente. Estou certo que você tem algumas respostas agora, mas será que as respostas que você tem são conclusivas? Isso nós vamos saber e auxiliar mais uma vez com o conteúdo do estudo de hoje. O que Satanás está a fazer com a nossa mente? Para mais desenvolvimento desse estudo, antes, quero lhe convidar em oração. Deus amado, nós estamos aqui para o 5º episódio da série Conecta-te à Fonte. Por sinal, é o último dessa série. Nós oramos pedindo, Senhor, que tal como prometeste na Sagrada Escritura, a tua palavra não volte vazia. Em Cristo Jesus. Amém. Meu querido amigo, antes de irmos para o desenvolvimento desse nosso estudo, eu quero convidá-lo rapidamente para o livro de João, livro este que se encontra no Novo Testamento, capítulo 17, verso 3 do livro de João. É a oração intercessória que Jesus Cristo faz, chama-se oração sacerdotal. No verso 3 ele diz o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, por o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No segundo estudo da nossa série, nós desenvolvemos mais sobre este capítulo. E aprendemos que João faz aqui uma menção de intimidade com Deus, de um relacionamento profundo, e não simplesmente pelas coisas que nós ouvimos. E como digo sempre, estamos na época de deixarmos de olhar na Bíblia e para Deus apenas como um Deus de Abraão. O Deus precisa ser o nosso Deus, o meu Deus, o Deus da minha família. E nesta profundidade de texto, nós conseguimos aprender que quando há relacionamento, há mudança de vida. E Satanás conhece isso. O próprio Jesus disse, ou o Senhor disse, que não devemos nos gloriar nos conhecimentos que nós temos de outras coisas, mas devemos ser felizes pelo conhecimento que nós devemos ter em Cristo Jesus. É pena que muita gente conhece muito sobre o desporto, vários jogadores atuais e os do passado. Muita gente consegue pesquisar assuntos que não é da sua época, está munido dessas ferramentas, mas não conhece nenhum texto bíblico. Conhece muitos sabores de bebida, mas não conhece nenhum texto bíblico, nenhum personagem bíblico, mas é um cristão batizado há 20 anos. Precisamos refletir sobre isso. Será que nós assim estamos preparados para a eternidade? Diz o senhor George Morneau, no livro Viagem Sobrenatural, no capítulo 27, ele diz que Satanás procuraria destruir a Bíblia e retirar Deus da mente do homem. De que maneira? Usando vários recursos. Quando nós vamos para o livro de Daniel, encontramos aqui um episódio que a Bíblia nos mostra do que aconteceu naquela época e como Satanás procurava trabalhar para tirar Deus da mente das pessoas. O livro de Daniel, capítulo 1, verso 7, é livro do Antigo Testamento, diz assim: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltesazar,
e Ananias de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e o Azaria de Abednego. O povo de Israel foi cativo em Babilônia por causa da transgressão. O Senhor permitiu que eles fossem cativos para melhor correção. E quando foi levado para a Babilônia, o rei determinou que alguns jovens fossem levados ao palácio, a fim de serem formados durante 3 anos. E neste grupo de jovens, encontramos Daniel e os seus 3 amigos, que nós já fizemos menção. A primeira coisa que este homem fez, a primeira coisa que o rei fez, o chefe dos eunucos, foi trocar a identidade deles, os nomes. Na Bíblia, quando se fala de nome, tem a ver com caráter. Se alguém muda de nome, tem a ver com mudança de caráter. Ou então, o nome é atribuído por causa de uma circunstância. Oséias, o Senhor atribuiu nomes por causa da maneira como o povo estava a viver, no livro de Oséias. E quando nós vamos na Bíblia, ou no passado, encontramos Jacó. Jacó era alguém trapaceiro, era alguém que roubou a primogenitura do seu irmão. E Deus, quando se encontrou com ele naquela luta que tiveram, teve que mudar o seu nome de Jacó para Israel, mudando do seu caráter. Isso encontramos com Paulo, encontramos com outros personagens bíblicos que se converteram ao Senhor e lhes foi trocado os seus nomes. E temos um irmão, né? Um amigo, ele chama-se Osvaldo Nicodemos. Depois de se batizar, ele preferiu ser chamado de Yuri Neves. E ele diz que não gosta mais do seu nome do passado. E assim como o irmão, né? Anteriormente tinha um nome quando pertencia àqueles grupos de luta, àqueles grupos de amizade, bipox, enfim. Mas hoje já não aceita ser chamado assim, porque aquilo representa as atitudes que você teve no passado. E hoje você não é a mesma pessoa. A mudança de nome mostra a mudança de caráter. O que estava a se passar aqui era a mudança do caráter, para que o povo esquecesse o Deus verdadeiro, porque os nomes que lhes foi atribuído representavam um Deus que o povo de Babilônia adorava. Um outro aspecto que nós encontramos no livro de Daniel, lhe foi proposto uma iguaria. Esta iguaria que serviria para consumir durante o tempo do seu treinamento. Encontramos aqui a mudança de nome e encontramos a mudança do cardápio que o povo de Israel não estava habituado. E é dessa maneira que Satanás tem trabalhado também com a humanidade hoje, mudando, distraindo-os com certas coisas. Hoje nós estamos preocupados, as pessoas estão preocupadas com festas, divertimentos, estão preocupadas com outros assuntos, com vários vícios, as pessoas estão presas no cigarro, estão presas na bebida. E tudo isso aqui é mecanismo que Satanás está usando para retirar Deus. Tanto é que as pessoas dizem que Deus não existe. Até usam as circunstâncias, né, que acontecem em suas vidas para dizer Deus não existe. Se Deus existisse, meu pai não deveria morrer. O meu único irmão que me apoia não deveria morrer. Não se diz que ser cristão não haveria morte, porque o Senhor diz lá em Gênesis que quando o homem comesse do fruto, poderia morrer. E Adão viu o seu filho Abel a morrer. Deus perdoou o seu pecado. E ele tinha novamente a ligação com Deus. Mas o seu filho morreu. O próprio Adão depois morreu. Nós não estamos aqui para viver eternamente. Nós estamos aqui nos preparando para a eternidade. Satanás sabe que nos distraindo estaria a nos afastar de Deus. Quando mais tomar o nosso tempo, quando mais criar entretenimento em nós, ou algumas ocupações até que são boas, ao nos tomar esse tempo com as ocupações, estaria nos afastando de Deus, estaria até nos afastando da igreja, estaria nos afastando de outros relacionamentos que nos ajudariam a crescer. E nós olhamos isso para o livro de Lucas, capítulo 22, verso 39 a 62, nós encontramos aí a história de Pedro. Jesus Cristo levava Pedro com ele lá no Getsemane. Naquele momento de agonia, e você vai aprender mais isso com as crônicas celestiais que está gravando a Paixão de Cristo. Naquele momento de agonia, Jesus Cristo levou seus amigos, Pedro, Tiago e João. Ele foi até um pouco além deles e ele estava orando. Por 3 vezes que ele veio ter com os discípulos, eles encontrou a dormir. E ele diz, olha, orai e vigiai, porque a carne é fraca, o espírito é forte. Orai para não entrar em tentação.
Pedro negligenciou, os seus amigos negligenciaram. E como consequência dessa distração espiritual, Pedro, no momento em que o povo, os romanos chegaram até onde estava Jesus para poder o prender, Pedro pegou numa espada, queria lutar com o homem de uma maneira carnal, enquanto que estava numa batalha espiritual. E nós olhamos Pedro, nesta ocasião, negar Jesus Cristo. Coincidentemente, por 3 vezes que Jesus Cristo chegou a lhes alertar para orarem. E como frustração, quando Jesus Cristo morre, Pedro voltou para a sua antiga prática, que é a pesca. Ficou frustrado. Esqueceu as promessas de Deus, esqueceu o objetivo do seu chamado e ele voltou à sua antiga atividade. Por isso que muitos abandonamos a igreja. Muitos perdemos o foco espiritual, pela razão de estarmos tão distraídos e não termos um relacionamento diário com Deus. E a falta desse relacionamento, a falta de oração, a falta do estudo da palavra, a falta de pregar o evangelho para outras pessoas, nos leva a adormecer. Dormimos e abandonamos o Senhor. Lembra-se que Paulo disse, por intermédio do Espírito Santo, a nossa luta não é contra a carne. Ele recomenda no capítulo de Efésios 6, a fim de todo homem cristão se revestir de toda a armadura do Senhor. E no verso 18 do capítulo 6, ele diz que devemos orar em todo momento. Nós temos aqui ferramentas para a batalha. E essa ferramenta deve ser individual. Davi, quando foi ao campo onde o povo de Israel estava sendo desafiado pela liderança de Saul, Golias, enquanto gritava, pedia um homem para combater, para lutar com ele. Todo mundo tinha medo. Davi apareceu e decidiu enfrentar aquele homem. Saul lhe deu a sua armadura. Ele não aceitou a armadura de Saul. Até tentou. Viu que não cabia nele. Usou a sua própria ferramenta. Eu não vou vencer os seus pecados. O seu irmão, o seu pai, ainda que seja pastor, pessoa devota, não vencerá por ti. A vitória do pecado é individual. Isso acontece quando vestimos as nossas próprias armaduras e não depender das armaduras dos outros. Até quando nós estaremos a depender? Para alimentar-nos, dependemos de alguém. Tem que ter, o animal tem que consumir. Depois nós consumimos a erva na carne do animal. E a nossa vida espiritual está assim. Depender com que outro vai, busque e depois vem aqui para desenvolver. Não é a mesma coisa, irmão. A palavra do Senhor pode tocar neste momento, mas não será a mesma coisa quando você aprender a descobrir aquilo que Deus tem para você. Jesus Cristo diz que vocês vão ser meus amigos se guardarem, obedecerem, eu mando. Eu já não vos trato como servo. Por quê? O servo fica distante do rei, mas o amigo se aproxima, se alimentam da mesma refeição, consomem a mesma bebida, partilham os mesmos pensamentos, assuntos confidenciais partilham. Por isso que você e eu, por isso que muitos não têm coragem de ir falar ao Senhor até as coisas que lhes machucam. Você consegue ir contar para o homem igual os problemas que estás a enfrentar, o dinheiro que perdeu na conta. Você tem coragem de falar ao teu amigo sobre o problema que tem no relacionamento com tua esposa, com seus pais, mas você não consegue ir a Deus confidenciar com Ele o que está se passando. Por quê? Porque nós não temos confiança nele. A confiança vem por intermédio de relacionamento diário com Deus. Você passou a confiar no seu amigo porque você tem relacionamento diário com ele. E a autora Ellen White, ainda, ela diz assim: sejamos diligentes em orar. Não permita que nada o atrapalhe. Devemos orar em família, mas acima de tudo, não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela sustenta a nossa vida espiritual. É impossível que a espiritualidade de uma pessoa floresça se a oração for negligenciada. Não basta orar em família e em público. Sozinho, entenda? Abra o coração aos olhos precustadores de Deus. Caminho a Cristo, capítulo 11. Não basta orar na igreja. Não basta orar em grupo. Procura orar sozinho.
Porque a negligência do estudo da palavra e a negligência da oração faz com que a vida do cristão seja estagnada. Por isso tem muitos cristãos anãos, batizados há 20 anos, mas nada conhece até da sua própria igreja. Não conhece nenhuma doutrina da igreja que ele adora. Por isso tem muitos cristãos que estão lutando com coisas banais, porque não vão até a fonte para beber da boa água, beber da cisterna, beber água limpa, mas vão comer capim amargo. Daniel, no verso 8, que nós estamos lendo, do capítulo 1, verso 8 diz: Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Daniel decidiu não se contaminar. Quero aqui abrir um parêntese. Daniel estava distante da família. Daniel estava distante da igreja. Daniel estava distante dos sacerdotes. Tal como aconteceu na Covid. Como é que foi a sua vida espiritual no momento em que a igreja foi fechada? Como é que foi o teu relacionamento com Deus quando não se permitia mais realizar atividades em grupo? A experiência que você viveu aí poderá experimentar no momento em que essa Bíblia, que hoje você despreza estudar, será fechada e proibida para o povo. Quando as pessoas viajam, distante dos seus familiares, distante da igreja, aí querem pintar cabelo, aí querem fazer cortes extravagantes, mudar a postura, porque aí ninguém lhe vê, né? Daniel tinha consciência que estava diante da presença de Deus. E ele decidiu não se contaminar. Por quê? Porque ele entendia que o conflito entre Deus e Satanás parte na mente do homem. Se Satanás ganhar a nossa mente, então ele ganha a nossa vida e ganha o nosso destino. Se Deus ganha a nossa mente, então Deus também ganha a nossa vida. Qual foi o segredo? Daniel estudava as Sagradas Escrituras. Daniel aprendeu a partir da sua casa, nos cultos familiares, porque o livro de Deuteronômio, capítulo 6, o Senhor orientou o povo de Israel a ensinar os seus filhos, ao deitar, ao andar, ao caminhar, a fim deles andarem no caminho do Senhor. Eles aprenderam com seus pais. E eu aproveito para perguntar para você que é o pai. Quantas vezes você tem tido estudo com seu filho em casa? Tá tudo bem, não tem filho. Quantas vezes você estudou com a sua esposa, buscando ao Senhor? Você sabia que a criança no ventre já entende o que você lhe transmite? Por que você vê que quando a criança está a brincar, tende a pegar um pau para colocar na cintura como pistola? É nos bonecos que ele assiste em casa. É nos filmes que ele tem contemplado. Então, nós devemos deixar de fornecer apenas esses conteúdos para a criança e procuremos fornecer os conteúdos para a edificação. Você vê que criança bebe tão cedo, porque o pai um dia lhe mandou comprar cerveja para vizinho, se ele não bebe, para uma visita. Ele aprende de tão cedo, de tão logo, e começa a crescer. E quando inculcar nele a palavra do Senhor enquanto cedo, ele andará nos princípios do Senhor. O provérbio diz, ensine a criança no caminho que deve andar, para que quando cresça não se desvia. Provérbio 22, verso 6. O que tens ensinado a teu filho? O que Daniel aprendeu com os pais serviu para garantir a sua vitória. Por isso, no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 6, eles venceram porque o segredo estava no capítulo 1. Eles decidiram não se contaminar. E Daniel, no capítulo 9, verso 2, verso 3, vai encontrar que ele estudava a Bíblia, estudava o livro de profetas Jeremias. E era um homem de oração. Por essa razão, no capítulo 6, foi levado para a cova de leões. Você não estuda por falta de tempo? Ou você não estuda por não ser prioridade? Diz um autor desconhecido, na volta de Jesus Cristo, o Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram e tantos outros programas ou algumas coisas que nos ocupam só servirão para mostrar que a falta de relacionamento com Deus não foi por falta de tempo, mas foi porque Deus não é prioridade em nossas vidas. Você gasta muito tempo, irmão. Você se esforça tanto para trabalhar, se esforça tanto para estar na escola. Você gasta muito tempo para assistir séries. Hoje nós estamos a olhar jovens a ser levados pela Netflix, queimam tempo desde manhã até a noite, mas não têm tempo para encontrar-se com o Senhor. E são mesmo as pessoas que aguardam Jesus Cristo na nuvem dos céus. Mas nada está perdido agora, porque o Senhor, em Apocalipse 2, verso 5, deu uma receita. Nos ensina a se lembrar de onde caímos, a se arrepender e voltar ao primeiro amor, recomeçar tudo. Daniel
lhe foi retirado a iguaria do rei pela ajuda do Senhor. O que o Senhor precisa tirar em ti? Eu sou um jovem que gostava muito de jogar play e aos domingos eu gastava meu tempo com isso. Mas hoje decidi aprofundar os meus estudos da Bíblia. Agora jogar é uma questão de ocasião. O Senhor retirou-se de mim e tantos outros vícios que eu tinha de querer assistir filme. E hoje prefiro queimar mais tempo no estudo da palavra e partilhar a palavra contigo. E agora, o que o Senhor precisa tirar de ti? A Bíblia diz em Provérbios 11:28, quem confia em bens materiais cairá do cavalo, mas quem é moldado por Deus florescerá e dará bons frutos. Você não quer produzir frutos? Esse é um assunto que poderemos desenvolver na próxima série. Lhe convido a estar conectado para melhor aprendermos com o Senhor. Nesta série, mais uma vez, queremos aconselhar o irmão a voltar ao Senhor. O Senhor diz, volte para mim e eu retornarei para vocês. É nós que nos afastamos, não o Senhor. E o Senhor quer vir te resgatar, porque em breve Ele voltará e habitaremos com Ele para a eternidade. Que Deus abençoe a tua decisão. Senhor, lhe agradecemos por mais um estudo que termina. Pedimos o Teu Santo Espírito em Cristo Jesus. Amém. Esse é o 5º episódio e terminamos com a nossa série. Fique ligado até a próxima série com o título Privilégio dos Convertidos, não dos Talentosos. O que queremos aprender com isso? Até lá, se Deus quiser.